difícil para a gente que é pastor de igreja estar pregando realmente na igreja todo domingo. Né? Porque aí fica aquela coisa, principalmente quando você ouve os irmãos da igreja e tal, aí o cara vai falar a palavra, vai bater em uma situação parecida com a de alguém. Alguém acha que é mensagem de carapuça, alguém acha que é indireta, alguém acha que é usar o público para desabafo. Às vezes não é, para ser sincero. E às vezes não é, e pessoas acham que é. Aí é quando, às vezes, eu entendo alguns pastores que só vivem convidando pregadores para suas igrejas. Então o cara fica, se eu abrir a boca aqui e falar, tu vai dizer que eu estou entregando, né? Não é? Aí a irmã estava com desejo de cantar esse hino. Jesus era quem estava impulsionando a irmã para cantar esse hino. Então, há essa sincronia do Espírito. Né? Louvado seja Deus. E nós vamos dar continuidade falando sobre a volta de Jesus. Mas para isso, eu quero louvar Deus com um hino. 2 hinos que a gente gravou, está no CD Jesus Vem. Um grande evento está para se realizar. É a igreja de Jesus que vai subir. O arrebatamento muito perto está. O santo aqui da terra vai subir. Jesus virá em um momento inesperado, como um relâmpago, ele vai aparecer. E lá das nuvens chamará sua igreja. Oh, aleluia, com glorioso há de ser. O mundo em trevas não terá conhecimento. Naquele dia só os salvos hão de ver Jesus nas nuvens receber a sua igreja. Oh, aleluia, com glorioso há de ser. Dali com Cristo a igreja subirá com grande glória ao tribunal dos galardões, onde coroa adornada nos espera. De grande gozo e alegria, meus irmãos, depois iremos para as bodas do Cordeiro, e com Isaac, com Jacó e Abraão, na grande mesa sentaremos para a ceia. E Jesus Cristo é quem nos vai partir o pão. Aleluia. Por fim Jesus a Jeová nos apresentará. Contemplaremos face a face nosso Deus. Com Cristo em glória a igreja volta para reinar. Oh, aleluia, com glorioso há de ser. Por fim Jesus a Jeová nos apresentará. Contemplaremos face a face nosso Rei. Com Cristo em glória a igreja volta para reinar. Oh, aleluia, com glorioso há de ser. Aleluia. Quem tem essa esperança comigo, dá glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Outro é esse aqui. O dia se aproxima tão depressa. O mundo
começa a mudar. O povo está ficando tão aflito, me dá uma vontade de chorar. Mas o pior é que tem muita gente que sabe que o Senhor tá pra voltar, mas o seu coração é pedra, não deixa Jesus Cristo entrar. Quem não viu vai ver, quem não viu vai ver Jesus Cristo aparecer. Quem não viu vai ver, quem não viu vai ver Jesus Cristo aparecer. E muitos correrão de lado a lado, dizendo o que é que eu vou fazer. Se Jesus Cristo não está comigo, quem poderá me socorrer? Aí sim que será o grande dia em que o Rei da Glória voltará, e muitos chorarão de dor no dia em que Jesus voltará. Quem não viu vai ver, quem não viu vai ver Jesus Cristo aparecer. Quem não viu vai ver, quem não viu vai ver Jesus Cristo aparecer. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Convido a igreja a colocar-se de pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo de número 25. Em nome de Jesus, nós vamos ler, foi a palavra, o trecho que veio ao meu coração para esta abordagem, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 25, o sermão profético sobre a parábola das 10 virgens, é a continuação, né? Que diz a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo
que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como estamos ministrando em caráter de seriado, a gente vai dar até um tema a essa postagem, que será a continuação da temática que estamos ministrando na ceia. Pode colocar aí, palavra sobre a ceia, parte não sei das quantas, que é o que tem aí, né? Continuação sobre a volta de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra me veio ao coração, amados, porque eu, esses dias, tenho acompanhado alguma coisa pela internet, de igrejas, de pastores, de eventos. E, assim, isso tem até me ajudado a me preocupar cada vez mais comigo, me preocupar cada vez mais com vocês, ao estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor pelo meu ofício pastoral de ter que lhes instruir à luz da Bíblia. O meu ofício pastoral de lhes orientar à luz da Bíblia, de vos doutrinar à luz da Bíblia, bem como gerar substância à nossa celebração, porque há muitos eventos acontecendo por aí, cheio de gente, muita gente, uma verdadeira multidão, com cantores famosos, mas amados, sabe o que é uma coisa tipo assim, perda de tempo, porque é só show, é só oba-oba, é só sensacionalismo, enfim, é um verdadeiro movimento sem nada que seja edificante. E a ideia de cultuar, à luz de 1 Coríntios 14, 26, é nós sermos edificados. Se não houver algo que edifique, isso também descaracteriza o culto. Isso descaracteriza a celebração. Então eu tenho me importado cada vez mais em ofertar ao Senhor o melhor e dar-lhes também o melhor como pastor desta igreja. Associado a isso, a preocupação no que ministrar nesta oportunidade. Diante do que certamente também vocês têm ouvido por aí, de muita coisa. Eu sei que todos vocês têm problemas como eu tenho. Problema de saúde eu tenho. Problema financeiro eu tenho. Problema familiar eu tenho. Problemas espirituais eu tenho. Problemas emocionais eu tenho. Psicológicos eu tenho. Todo mundo tem problema, irmão. O fato de ser pastor da igreja, chamado por muitos o anjo da igreja, como a Bíblia chama de o anjo da igreja, mas eu ainda sou gente de carne e osso. E eu sei que vocês querem uma palavra de vitória. Eu sei que vocês querem uma bênção. Mas a bênção de vocês virá neste culto. Como já dissemos, se vocês adorarem a Deus em espírito e em verdade. A bênção para as vossas vidas virão em cada celebração. Se vocês, em cada celebração, adorarem a Deus em espírito e em verdade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. A bênção vos alcançará se vocês cuidarem de viver a palavra do Senhor. Vocês serão abençoados e terão suas vidas resolvidas se vocês trilharem o caminho, aleluia, que é de ir morar no céu, que esse deve ser o nosso maior objetivo. Aí o Senhor resolverá as vossas vidas. Aí o Senhor vos dará vitória. Aí o Senhor fará fluir a solução para os vossos respectivos problemas, porque cada um aqui não só tem um, tem muitos problemas. Então a sua vitória não vai depender
de o pastor que vos fala ou de qualquer pregador dizer, tome a bênção, recebe vitória. E não é assim, não. Você não vai receber vitória nenhuma se você não adorar a Deus em espírito e verdade. Você não receberá vitória nenhuma se você não viver a palavra. Você não receberá vitória nenhuma se você não cuidar de ser crente para ir morar no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nós chegamos ao assunto nessa sistemática sobre a volta de Jesus. E eu estava exatamente comentando com a minha esposa que eu ia deixar essa abordagem para outra oportunidade, porque tem algo que Deus, irmãos, vai ainda me revelar tremendamente. Mas quando eu estava conversando com ela, o Senhor disse, comece a falar. Continue falando. Vamos com calma, né? Porque eu também sou muito ansioso, Deus sabe da minha ansiedade. Então vamos falar. Porque, como estudioso também da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, deixa eu passar aqui para os irmãos que existe, por exemplo, vários posicionamentos sobre a volta de Jesus. Quando eu ministrei na ceia passada, que a volta de Jesus, ela é cronometrada também pelos acontecimentos mundiais, e eu fui a referência bíblica nas palavras de Jesus, que disse que assim como foi os dias que antecederam o dilúvio, assim serão os dias da sua volta. E nós vamos depois fazer uma abordagem de fatos histórica sobre isso, claro. Mas eu quero fazer uma abordagem agora puramente teológica do assunto, com a mensagem de Deus para as nossas vidas. Quando a gente estuda sobre escatologia, há vários pensamentos. Há um posicionamento pós-milenista, que significa dizer que a segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio. E os acontecimentos desse posicionamento pós-milenista seguem a seguinte ordem. A parte final da igreja, da era da igreja, que é o milênio, segundo os pós-milenistas. Será uma época, o milênio, de paz e abundância, isso é sabido já dos irmãos. Em seguida, Cristo virá, seguindo-se então uma ressurreição generalizada, e depois desta, o juízo geral e a eternidade. Esse é o posicionamento pós-milenista. O posicionamento amilenista, que diz respeito à segunda vinda de Cristo, acontecendo no fim da época da igreja, sem existir um milênio na terra. Os amilenistas, eles creem que a presente condição dos justos no céu é o milênio, e que não haverá um milênio terrestre. E a ordem dos acontecimentos dos amilenistas é a seguinte: a era da igreja termina no tempo de confusão, Cristo volta, haverá uma ressurreição e juízos gerais, e depois a eternidade. Basicamente, os dessa linha são os jeovistas e os adventistas. E os pré-milenistas, que significa dizer que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio, e a ordem dos acontecimentos é esta: a era da igreja termina no tempo da tribulação, Cristo volta à terra, estabelece e dirige o seu reino por 1000 anos, ocorre a ressurreição e o juízo dos não salvos, e depois vem a eternidade. O método de interpretação dos acontecimentos são esse aí. Não é? Então nós evangélicos, em nossa maioria, somos dessa corrente aqui, pré-milenistas. A maioria de nós, evangélicos. Aí por que a maioria de nós?
Aí é onde está o oculto que Deus vai revelar para nós aqui. Porque até agora, é o que eu estava comentando com a minha esposa, não há ninguém que precise o acontecimento volta de Jesus. Porque há vários estudos e cada teólogo dessas linhas de interpretação vão mostrar argumentos e textos bíblicos para validar as suas teses, validar as suas interpretações. E é interessante que há tantos versículos que vai gerar a segurança para cada um intérprete de cada uma dessas linhas de interpretação sobre a volta de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, dentro do circuito evangélico, há quem creia que Jesus já veio. E o que acontecerá não será mais a volta para o arrebatamento, será a parousia. Veja que coisa. Há os que acreditam, não é, que Jesus não virá para o arrebatamento, até porque já veio, e não haverá o milênio. Acontecerá a mudança geral e eterna na terra, em que este mundo será ressocializado pelos sobreviventes a uma grandiosa catástrofe, em que os que não temem a Deus morrerão e perecerão, e só sobreviverão os decentes, os honestos, os que inclusive guardarem o sábado, enfim, vão ficar na terra. E aí a terra será recuperada. Que é a linha que eu já disse aos irmãos, os amilenistas. E nós que cremos que Jesus virá, amém? Arrebatará a igreja. Com o arrebatamento da igreja, se desencadeará a grande tribulação por 7 anos. E aí e nós que somos dessa linha, eu até digo que esses 7 anos não são necessariamente 12 meses vezes 7. Porque Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, então pode ser só uma expressão que a gente tem aprendido na escola bíblica aqui, coloquial, pode ser. Aí depois da grande tribulação, ela termina a grande tribulação com a parousia, que é a volta de Jesus visível, né? E a implantação do milênio, em que Satanás estará preso, a morte estará presa. Depois de 1000 anos, Satanás será solto, virá fogo do céu, consumirá, e aí afluirá o juízo final. Mas deixa eu dizer uma coisa para ser sincero a vocês. Isso é ensinado só didaticamente. Entenda. Então, pastor, como é que eu devo crer? O que é que eu devo fazer da minha vida? Devo acreditar que Jesus já veio? Devo acreditar que Jesus vem arrebatar a igreja? Ou que Jesus não vai arrebatar a igreja? E que, enfim, como é que eu devo me portar? Aí entra a parábola das 10 virgens. Você deve se portar crendo que a qualquer hora você vai se encontrar com Jesus. Amém, amados? Porque cada linha teológica tem suas fundamentações no grego, no hebraico, no aramaico, no vernáculo, nos manuscritos. Não estou influenciando você que é pré-milenista ou você que é quiliasta deixar de acreditar que Jesus vem. Ao contrário, eu estou dizendo que você deve viver preparado todo o tempo e o tempo todo. Você deve cuidar de estar com a sua, aleluia, com a sua lâmpada cheia de azeite.
E azeite é símbolo do Espírito Santo. Você deve cuidar de estar sempre cheio do Espírito de Deus. Amém, amados? Procure estar sempre cheio do Espírito. E essa parábola, ela reporta isso. Entenda que a parábola é uma das didáticas de Jesus. E não pode faltar azeite. Não pode deixar de estar cheio do Espírito. Amém? E o que é estar cheio do Espírito? Para terminarmos. Estar cheio do Espírito, amado, é estar buscando fazer a vontade de Deus. Estar cheio do Espírito é estar buscando, estar resolvido com Deus. Amém, igreja? E estar resolvido com Deus é estar buscando santificação. Estar resolvido com Deus é seguir a paz com todos. Estar cuidando de estar bem com Deus é tirar todos os ressentimentos do coração. Estar cuidando de se resolver com Deus é ser um crente produtivo para o reino. É ser um agente ativo da seara. Estar resolvido com Deus é estar produzindo para o reino. É estar mantendo ativa a vida de devoção, oração, leitura da Bíblia, mantendo a sua fé acesa. E uma das coisas que mantém a nossa fé acesa é a leitura da Bíblia, um jejum, uma vida regular de jejum. Para quem a fé não se produz simplesmente com a leitura da palavra, simplesmente não, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a gente aprendeu aqui na escola bíblica que ao jejuarmos, também desencadearemos a fé que existe em nós. Aí é quando o jejum se faz necessário para muitos de nós. E precisamos estar com a nossa fé em dia, porque está escrito em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está cheio do Espírito, não é eu estar pulando, saltando, não é eu estar gritando, glória a Deus e aleluia, isso faz parte dessa sonora pentecostal, mas isso não significa estar cheio do Espírito. Como dissemos, eu vou até pedir para que a primeira parte desse culto também vá, mesmo que separada da ministração, para o YouTube, porque eu penso que a orientação foi muito importante. E nós dissemos, né, que adorar a Deus não se restringe a estar no templo, aleluia, glória a Deus, cantando hinos bonitos de adoração, quando vem o problema, vem a situação e a gente se entrega. Então a adoração a Deus não foi eficaz, porque adorar a Deus é estar ligado a Ele, firme nele, servindo a Ele, amando Ele, elogiando Ele, independente das circunstâncias que nos afligem. Amém, amados? Adorar a Deus, como está resolvido com Deus, é servi-lo de forma incondicional e determinante. Procure estar resolvido com Deus, de forma incondicional e determinante. Ou seja, não pare de estar no culto, não deixe de fazer a obra, não deixe de louvar a Deus, não deixe de ler a palavra, não deixe de ser crente em Jesus. Não deixe de ser crente em Jesus. Nem por causa dos seus pecados, das suas falhas, de seus problemas, nem por causa de falha de quem quer que seja, de problema de quem quer que seja. Porque a palavra de Deus nos diz, inclusive, em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 3. Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado.
a adoração é individual, como a salvação é individual, como a resolução com Deus é individual. Procure estar resolvido com Deus, meu irmão. Procure estar resolvida com Deus, minha irmã. Procure estar cheio, cheia do Espírito Santo. É essa a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém, amados? Se os pré-milenistas tiverem razão, eu devo estar preparado. Se os amilenistas estiverem razão, eu devo estar preparado. Se os pré-milenistas, que somos nós, em maioria evangélicos, estiverem razão, aí é que devemos estar preparados, porque a qualquer hora Jesus pode vir. A qualquer hora Jesus pode vir. Como nós poderemos ir ao seu encontro. E aí? Como nós poderemos ir ao seu encontro? Glória a Deus pelos irmãos que não têm medo de morrer e querem ficar para o arrebatamento. Mas pode morrer a qualquer instante assim mesmo. Amém, amados? É fato. O meu cuidado deve ser esse. Aleluia. Como foi dito pelas virgens prudentes e as virgens nécias. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Até porque aqui é uma parábola, entenda. Mas essa reserva de preparação, ela não pode ser partilhada. Esse enchimento do Espírito não pode ser partilhado. Eu não posso fazer com que quem me ladeia, quem vive comigo, minha esposa, meus filhos, meus colegas, minhas ovelhas, meus irmãos, meus amigos, sejam cheios do Espírito a partir do que porventura houver em mim. O que eu posso fazer é o que eu faço como pastor e que tento fazer como no grau de parentesco que tenho com as pessoas. Falar-lhes a palavra, orientá-las à luz da Bíblia e orar e interceder por elas. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Procure se encher do Espírito. Procure estar resolvido com Deus. Procure estar resolvida com Deus. Amém? Que Deus, portanto, vos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.